Nonato, tudo bom, Nonato? Eu fui infectado pelo vírus Covid-19 após vários sintomas que apresentei. Tive pneumonia e fiz uma tomografia, apresentava dor forte nas costas e na última costela uma dor localizada. Ok. Desta forma, passei para a segunda fase do tratamento, tomei hidroxicloroquina, prednisona, zinco, acetilcisteína e azitromicina. Fiz 9 dias de tratamento, hoje, 19 de maio de 2020, faz 10 dias que terminei o tratamento e ainda sinto dor nas costas. Isso é normal? Depois da tomografia que fiz e apresentou pneumonia, fiz um raio-x e apresentou menos líquido. Levei para a médica olhar. Ele me disse que eu precisava de uma vitamina para eu continuar com xarope e repouso. Por gentileza, me esclarece sobre a dor nas costas que ainda persiste após 9 dias de tratamento. Nonato, é difícil a gente realmente fazer um diagnóstico via live. Não tem como, né? Não tem como. O que a gente precisa entender, Nonato, é o seguinte. Pelo que você me relatou aqui, os médicos estão conduzindo bem seu caso. Agora, o Covid-19 é uma doença sistêmica, é uma doença complexa, é uma doença realmente que não é restrita somente ao pulmão, apesar do órgão de choque, e na maioria dos pacientes ser o pulmão, ok? Mas ela afeta o corpo inteiro, ela afeta várias partes do corpo, ela pode afetar o pulmão, ela pode afetar o sistema gastrointestinal, ela pode afetar o coração, ela pode afetar o sistema nervoso central. Tem pacientes que têm processos de acidente vascular cerebral por causa da inflamação vascular, da vasculite causada pelo Covid-19. Ela pode dar tromboses, pode dar tromboembolismos pulmonares por causa das tromboses em membros inferiores. Ou seja, olha quanta coisa o Covid-19 pode causar no paciente. Tá? E certamente, dor muscular, o Covid-19 causa e causará em muitos pacientes, como vários tipos de virose, né? Quando você tem dor muscular, você tem prostração, você tem inclusive até perda de olfato e perda do paladar, ou seja, você tem até um acometimento nervoso do Covid-19 em estruturas nervosas mais secundárias, né? Levando transitoriamente à perda do olfato e à perda do paladar. Tá bom? Então, Nonato, a gente precisa realmente analisar isso com muito carinho, com muito detalhamento, e você precisa ser avaliado continuamente pelo médico até você negativar para esse Covid-19. Tá? O que você precisa fazer agora no momento? Você precisa procurar um médico, medir seus anticorpos. Os anticorpos eles começam a ser detectáveis de 10 a 14 dias após o início dos sintomas, que é o período chamado janela imunológica. Essa janela imunológica ela faz com que haja a produção dos chamados linfócitos B, e esses linfócitos B, por sua vez, produzem os anticorpos, ok? Então a gente só consegue o diagnóstico de anticorpos, o início do diagnóstico de anticorpos, 10 a 14 dias após. Ali você vai ter o início da produção do anticorpo IgM, e depois você tem a produção do anticorpo IgG. Se você tiver IgM positivo, indica que a doença ainda está em atividade no seu organismo, entende? Se você tiver IgM negativo e IgG positivo, indica que a doença ela provavelmente não está mais em atividade no seu organismo e você já produziu os chamados anticorpos neutralizadores. Mas isso a gente tem que entender que é uma doença nova e pode ser que isso que eu esteja dizendo não seja tanta verdade, porque esse anticorpo pode ser não tão neutralizador assim, tá? O que realmente vai fechar o diagnóstico, que vai dar uma segurança maior para você, é você ter um IgG positivo e você fazer o exame de cadeia de polimerase, o chamado RT-PCR, através do exame do SWAB, que é aquele cotonete enorme que a gente coloca no nariz ou na garganta, e ali, de certa forma, vir um resultado negativo. Então, se você tiver um SWAB negativo de RT-PCR e um exame de IgG positivo, a gente fica mais tranquilo. Efeitos colaterais, como dor no corpo, dor nas costas, isso pode permanecer por causa de problemas relacionados à estrutura músculo-esquelética? Sim, pode acontecer, porque o Covid-19, ele, como é uma doença sistêmica, é uma doença que estimula uma reação inflamatória importantíssima, em alguns casos
leva até a chamada tempestade de citocinas, né, que leva a uma vasculite, uma inflamação dos vasos. Então, a longo prazo você ainda pode permanecer com os efeitos colaterais dessa tempestade de citocinas e o seu organismo se recuperando. É como se você tivesse levado uma surra, né? Você, quando leva uma surra, você produz muitos mediadores inflamatórios também, né? A pessoa, quando entra numa briga com alguém ou de certa forma leva uma surra, né? Ela sofre traumas mecânicos ou sofre um acidente de carro, alguma coisa assim. Aquele trauma que você sofreu leva a processo inflamatório e leva a produção de citocinas pró-inflamatórias, né? E essas citocinas pró-inflamatórias ainda deixam o seu corpo ferido, deixam o seu corpo lesionado, deixam o seu corpo inflamado, e essa inflamação ela precisa de um tempo para recuperação, entendeu? Então, pode ser que seja isso, Donato. Eu não quero em nenhum momento fechar diagnóstico seu, até porque é uma doença séria, grave, e que você precisa muito estritamente de uma avaliação de um médico. Você precisa realmente estar muito próximo de um médico e ter uma avaliação personalizada do médico para que ele entenda exatamente o que esteja acontecendo, tá bom? Em relação ao líquido do pulmão, se for um líquido de um derrame pleural causado por um processo infeccioso, tiver em pouca quantidade que não justifica a drenagem, certamente o médico deve ter falado isso, ele é absorvido com o tempo também, então não é para ficar tão preocupado, mas é como eu falo, não é para ficar preocupado, mas o sinal amarelo sempre tem que estar acionado e buscar sempre o médico, tá bom? Eu particularmente solicitaria que você entrasse em contato com a gente, 21 99374 2042, mas o que vai dizer realmente se você está livre da doença são esses dois exames, tá? O exame do anticorpo, com IgM negativo e IgG positivo, e um teste negativo do RT-PCR para o diagnóstico do Covid-19, tá bom? É isso que vai mostrar realmente se você está livre ou não do problema. Um abraço, Donato. Obrigado pela sua pergunta.